O Senhor quer fazer grandes coisas entre nós. O Senhor quer movimentar as nossas vidas. E eu já estava há um tempo orando, assim como o pastor Sandro gostava de fazer séries, e eu gosto muito de séries de mensagens, porque nós vamos nos aprofundando em determinados temas, nós vamos compreendendo as coisas melhores, né? Então eu gosto muito de fazer séries de mensagens, e eu estava em casa durante essa semana, estava buscando um direcionamento de Deus para aquilo que o Senhor queria ministrar aos nossos corações. E é muito claro e transparente essa imagem de que nós precisamos voltar a uma ideia bíblica saudável e relevante para o nosso tempo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nós iniciaremos hoje uma série de mensagens onde nós aprenderemos sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? O que ele faz nas nossas vidas? O que ele faz na igreja? O que ele faz no mundo? Quem é esse Espírito que Jesus disse que iria enviar até nós? Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Como ele se manifesta? Então, eu comecei a orar a Deus a esse respeito, e o texto que me veio à mente para esse primeiro sermão é o texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Nós dividiremos esse capítulo em duas partes. Primeira mensagem hoje dentro desse capítulo, a segunda mensagem no domingo que vem, ainda dentro desse capítulo. Uma mensagem de Deus para os nossos corações a respeito do Espírito Santo. Vamos começar no Antigo Testamento, depois partiremos para o Novo Testamento, porque Antigo e Novo Testamento são complementares, eles não são excludentes, eles são complementares. O que estava no Antigo Testamento é iluminado pelo Novo, nós não descartamos, não jogamos fora, há uma ressignificação, uma reinterpretação que o Novo Testamento faz do Antigo, mas o Antigo continua sendo vigente, continua sendo necessário, continua sendo um lugar e uma fonte da voz de Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam esses ossos sequíssimos, ressecados. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza então a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis
que eu sou o Senhor. Mais uma vez, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, dizendo: então profetiza. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que naquele vale de ossos secos havia agora ossos e tendões sobre eles, e cresceram carne sobre esses ossos, e se estendeu pele sobre essa carne, mas não havia neles o espírito. Então veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Ezequiel, e ele disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então Ezequiel disse: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou naqueles corpos, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todo exterminados. Portanto, profetiza mais uma vez e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que fiz isso, diz o Senhor. Eu acho que vai ter que trocar a pilha daqui a pouco, tá? Do microfone. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui diante de um texto fascinante. Esse texto é lindo, esse texto é belo, esse texto é comovente. É um texto que chama a nossa atenção pelo nível de simbolismo, de espiritualidade, de sobrenatural, de coisas metafísicas que acontecem nesse texto. É um texto extraordinário do livro de Ezequiel, como todos os textos ou livros apocalípticos, né? Então nós falamos sobre Daniel esses dias, é um livro apocalíptico. Ezequiel é um livro profético, mas existem partes apocalípticas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, que a gente pega Apocalipse, nós temos várias imagens sobrenaturais, simbólicas, coisas acontecendo que fogem ao nosso entendimento. O livro de Ezequiel é um desses livros, com uma visão extraordinária. A visão que nós acabamos de ler aqui e descrever aqui é uma visão estranha porque o profeta, ele é arrebatado em espírito, ele tem uma visão, ele tem uma experiência sobrenatural. Deus fala com ele com uma experiência sobrenatural e dá uma visão para ele. É como se ele tivesse aqui na igreja agora e de repente você fosse tomado pelo Espírito de Deus e levado em um outro lugar. Você visse coisas como se você estivesse sonhando. Você já reparou como que os sonhos parecem algo real? Às vezes você acorda. Essa semana eu tive um sonho com um amigo que morreu há alguns anos atrás. Inclusive sonhei com ele citando para mim um salmo de número 37 da Bíblia, e eu acordei de madrugada, e eu percebi que tinha uma lágrima no meu rosto, porque eu estava chorando do sonho. Então eu acordei chorando, emocionado, porque parecia tão real. Nós estávamos no carro, conversando sobre Bíblia, era um amigo de oração, foi um dos meus pais na fé,
alguns que me conhecem aqui sabem que é o Carlos. Então eu acordei nessa espécie de visão. E então o Senhor pegou Ezequiel e colocou Ezequiel em uma visão. E no meio dessa visão, Ezequiel está no meio de um vale de ossos secos, ossos ressequidos, ossos que não têm mais vida. O símbolo desse vale é o símbolo da desesperança. O símbolo desse vale é o símbolo da destruição. O símbolo desse vale é o símbolo da humilhação. Porque quem tem dinheiro no mundo antigo sepulta os seus mortos. Ali não tem sepultura. Ali o que tem são ossos lançados, como nós vimos em alguns momentos da história. Vivemos recentemente o Covid-19. Vocês lembram das imagens que passavam na televisão de corpos sendo lançados em vala? Eu lembro da notícia de quando estourou na Europa. Em um dia na Itália, 10.000 pessoas morreram com Covid. Não tinha lugar para enterrar as pessoas. Nós também tivemos esses cemitérios ao céu aberto, quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler resolveu perseguir os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos por causa do nazismo, conduzido por Adolf Hitler. Não tinha valas, não tinha cemitério, não tinha consideração, não tinha funeral, não tinha velório, não tinha sepultura. Os corpos eram lançados ao céu aberto. A visão aqui é de um vale ao céu aberto, com as sepulturas abertas. São ossos de pessoas que morreram. Por isso, Ezequiel está numa visão que o primeiro cenário é um cenário de desesperança, é um cenário de destruição, é um cenário de humilhação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a realidade da minha e da sua vida não é diferente dessa história. Muitas vezes nós vivemos cenários destruídos, cenários humilhados, cenários que nós não vemos mais esperança, cenários nas nossas vidas que nós olhamos e dizemos: já não há mais saída, fugiu do meu controle, fugiu daquilo que eu poderia fazer, fugiu, eu não tenho mais o que fazer, não tem mais o que ser feito. Deus leva Ezequiel no meio do vale de ossos ressequidos, no meio do vale de ossos destruídos, no meio do cenário da humilhação. O que eu quero dizer para vocês hoje é que você possa entrar nessa noite nos cenários dos ossos secos da minha e da sua vida. Quais são as áreas da minha e da sua vida que estão como esse vale, ressequidos, mortos, destruídos? Talvez a sua vida de oração é uma vida que se transformou em um vale de ossos secos. Você só tem a lembrança. Talvez a sua vida com Deus seja uma vida que ficou como o vale de ossos secos de Ezequiel. Só tem lembrança. O cenário é de humilhação, é de destruição. Talvez emoções dentro de você foram destruídas. Daniel, eu não consigo mais ter afeto pelas pessoas.
fui tão machucado, tão destruído, combati tantas batalhas que eu não consigo ter afeto, não consigo ter sentimento, eu não consigo ser doce, eu não consigo ser amável, porque existe dentro de mim um vale de ossos ressequidos, destruídos, sem esperança. E eu fiquei pensando, vivemos um cenário de ossos ressequidos, não só nas nossas vidas particulares. O mundo, enquanto eu orava para preparar esse sermão, eu dizia: Senhor, a impressão que eu tenho é que eu estou pisando em cemitério a céu aberto, uns jovens sem esperança, sem perspectiva de vida, a banalização da vida, as pessoas matam as outras por causa de, sei lá, por causa de bicicleta, por causa de uma fechada no trânsito. Eu falei: Deus, há um vale de ossos ressequidos que nós vivemos hoje. Olha o índice de homicídio no Brasil hoje, olha a taxa de criminalidade, de roubos, de furto, de tráfico, olha o cenário brasileiro hoje, a taxa de feminicídio, de agressão contra mulheres. Olha no nosso cenário brasileiro hoje a quantidade de divórcios, a quantidade de relacionamentos quebrados. Há um vale de ossos secos que está estabelecido entre nós. Mas o interessante da visão é o seguinte: Deus coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Essa é a primeira coisa que eu queria falar a respeito do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é condutor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Espírito é condutor. Ele conduz Ezequiel. Ele conduz Ezequiel na cena da destruição, da morte, da humilhação. Ele conduz Ezequiel no meio do vale de ossos secos, como hoje Ele possivelmente está conduzindo a minha e a sua vida nessas regiões fúnebres, destruídas das nossas histórias. Como Deus está direcionando, ou melhor, conduzindo, nos colocando nos nossos cenários de vale de ossos secos. Talvez o vale de ossos secos que você vai ter que trabalhar, meu irmão, é lá no seu serviço, é lá no seu trabalho. Talvez o vale de ossos secos que você vai ter que trabalhar vai ser lá na sua escola, vai ser lá no seu emprego, vai ser lá no seu comércio. Talvez o vale de ossos secos que você vai ter que trabalhar vai ser na sua casa, na sua família, no seu lar. O vale de ossos secos, Deus coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos, porque o Espírito Santo é um Espírito condutor, e Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai conduzir a tua história, Ele vai conduzir a sua jornada. Então Ezequiel vai para a cena. Essa é a primeira coisa. O Espírito é um Espírito condutor. A segunda coisa, o Espírito, ele é um Espírito direcionador. Ele orienta Ezequiel o que deve ser feito. Ele não lança Ezequiel no vale de ossos secos e deixa Ezequiel lá para decidir o que vai fazer. Não, ele diz: Ezequiel, profetiza. E Ezequiel vai então e faz o quê?
profetiza. Depois ele diz: Ezequiel, profetiza mais uma vez. E aí Ezequiel vai e profetiza mais uma vez. E aí ele diz: Ezequiel, profetiza uma terceira vez. E então Ezequiel vai e profetiza a terceira vez. O Espírito Santo é um Espírito que nos conduz, ele nos coloca em lugares, mas ele não nos deixa sozinho. Ele direciona o nosso caminho, ele direciona a nossa vida, ele direciona o que nós devemos ou não fazer. O meu profundo desejo nessa noite é que eu e você, ao ouvir essa voz de Deus, possa colocar no nosso coração e dizer: Senhor, direciona a minha vida, usa minha boca, Pai, lá no meu serviço, usa minha boca, Pai, lá na minha casa. Senhor, usa minha vida quando eu estiver andando pelas ruas de Tupã, quando eu for viajar para outros lugares. Senhor, usa a minha vida, direciona ela no teu caminho. Você pode no seu coração fazer essa oração nessa noite, dizer: Senhor, o Senhor me conduziu a muitos lugares. Uma vez eu ouvi uma história, estava ouvindo um pregador, e ele disse que uma pessoa chegou nele e falou assim: eu gostaria de ir para o lugar onde Deus vai me usar. Gostaria de saber o lugar onde Deus vai me usar, que eu queria ir lá, nesse lugar. E aí o pregador respondeu da seguinte maneira: onde você está é o lugar onde Deus quer te usar. Você não tem que ir a lugares. Onde você está, Deus quer te usar lá. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá na sua família. É aí, nesse lugar onde você está hoje, agora, que Deus quer te usar. Foi Deus quem te colocou ali. Foi Deus quem abriu essas portas. Foi Ele quem conduziu a sua vida. E a nossa oração hoje é: Senhor, direciona a minha vida. Que o Teu Espírito direcione as nossas vidas. Vocês querem ser direcionados pelo Espírito do Senhor hoje? Esse é um desejo real. Eu não estou falando assim porque o Daniel está falando aqui na frente. Eu estou falando se isso que eu estou dizendo faz parte do seu dia a dia. Quando você acorda na segunda-feira que você vai trabalhar, se isso faz parte da nossa vida, da gente dizer: Senhor, me conduza a determinados lugares e direciona a minha vida, o que eu vou agir, como eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou me comportar, porque nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo é um Espírito disponível. Ele está disponível para conduzir e para orientar as nossas vidas. Amém? O Espírito Santo é condutor. O Espírito Santo é direcionador. O Espírito Santo é transformador. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Saiu aqui, deixa eu voltar. Então, verso 7: profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos,
e se ajuntavam cada osso em um osso. Olha que cena sobrenatural. Um vale de ossos secos, um monte de osso solto, apodrecendo, sendo carcomido pelo tempo. Ele profetiza e na visão os ossos começam a se mexer e se juntar um osso no outro. Aí é interessante a progressão do texto, porque se junta um osso no outro, aí depois por cima do osso vem o tendão, aí depois por cima do tendão vem a carne, os músculos, e depois do tendão vem a pele, e depois da pele ainda vem o espírito, o fôlego de vida. E aí o vale de ossos secos, que era um lugar de destruição, de humilhação, de perda e de derrota, agora se transforma em um exército poderoso. Porque o Espírito é transformador. E Ele não transforma pouca coisa não, Ele transforma tudo. A imagem aqui, a progressão, é que Ele transforma tudo. Porque o osso é a parte, vamos dizer, que mais demorou para ser corroída pelo tempo. O osso é algo concreto, é algo palpável, é algo duro, é algo que permanece, mas as coisas vão amolecendo, e do que é concreto, ele transforma até aquilo que é abstrato, que nós não vemos, que é o Espírito. Em outras palavras, o que a profecia está dizendo para nós, o que o texto está dizendo para nós, é que o Espírito de Deus transforma as realidades que nós vemos e as realidades que nós não vemos. Ele transforma tudo. Ele transforma as nossas vidas por completo, daquilo que vemos e daquilo que não vemos. O mais interessante dessa história é que quando nós pegamos o Espírito que transforma a vida, ele começa a ouvir. O que o profeta começa a acontecer com ele? Ele começa a ouvir barulhos de ossos se mexendo. Se você se colocar nas mãos do Senhor hoje, do Espírito do Senhor nessa noite, e dizer do fundo do teu coração, não é da boca para fora, não é da boca para fora, é do fundo do teu coração, você dizer: Senhor, conduza a minha vida onde o Senhor deseja me usar. Senhor, orienta a minha vida, direciona o que eu devo fazer, como eu devo agir. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor orientou Ezequiel. Qual vai ser as profecias que vão sair das minhas bocas, das nossas bocas? Quais serão as profecias que o Senhor vai dizer: Everton, profetiza lá. Tem alguém que está precisando de você lá, Everton. Vai lá profetizar no vale de ossos secos daquela pessoa. Se nós nos colocarmos à disposição do Senhor e dizer: Senhor, direciona a minha vida, você vai começar a ouvir barulhos de ossos se mexendo, e você vai perceber que os ambientes começarão a mudar. Nossa, mas aquela minha colega de serviço estava com depressão. Saí com ela, chamei para tomar um café, para bater um papo, orei junto com ela. Eu orei em casa pela vida dela. Ela parece estar tão feliz, está mais alegre.
nossa, mas em casa as coisas estavam tão tristes, estavam tão complicadas, mas eu comecei a orar pela minha casa, eu comecei a ser direcionado por Deus, a falar palavras para o meu pai, para minha mãe, a falar palavras para os meus irmãos, a falar palavras dentro da minha casa, e parece que alguma coisa está mudando aqui, parece que as coisas estão mudando aqui, os ossos estão batendo, os ossos estão fazendo barulho. Esse ruído é o ruído da transformação que só o Espírito Santo pode fazer, e Ele quer usar você para transformar esses ambientes. É isso que eu tenho orado a Deus. Eu tenho pedido: Senhor, nos ajuda, meu irmão. Como nós vamos diminuir a taxa? Mas um é muito grande. Mas não importa. Como nós vamos diminuir a taxa de criminalidade aqui da cidade? A taxa de homicídio? Como nós vamos diminuir essas questões que estão aí, esses vales de ossos secos? Como nós vamos diminuir? Eu não sei. Eu sei que o Senhor me chamou e me colocou no meio do vale de ossos secos, que é essa geração que a gente vive, para profetizar. E eu creio que Deus começa a movimentar osso, colocar tendão, cobrir com pele, carne, e ainda sopra o Espírito para viver. E a realidade da vergonha e da humilhação se torna uma verdade de vida. Aquele vale de ossos secos se transforma em um exército poderoso nas mãos do Senhor. O Espírito Santo é caminho para a última parte. O Espírito Santo é condutor. O Espírito Santo é direcionador ou orientador. O Espírito Santo é transformador. E o Espírito Santo é organizador. Ele organiza as coisas. Eu tenho dito isso para a Natália essa semana. Deus é um Deus organizado. Olha a narrativa do Gênesis, a criação. Há uma ordem, há uma organização. Faz isso, depois aquilo, por último faz o homem. A narrativa, a poesia organizada. O vale de ossos secos é desorganizado. São ossos soltos, caóticos. São ossos que estão jogados, lançados. Mas agora esses ossos começam a fazer o quê? Se organizar. Pelo sopro do Espírito Santo começa a se organizar. Então vem tendão, então vem carne, então vem pele, então vem espírito. Deus quer organizar a minha e a sua vida. A minha e a sua vida. O Espírito, Ele é um Espírito organizador. Do caos, Deus cria o mundo. Do vale de ossos secos, caótico, disparatado, osso em cima de osso, Ele forma um poderoso exército organizado. E aquilo que era símbolo de fraqueza, aqui se torna símbolo de força, porque o exército representa a força, e o vale de ossos secos, a fraqueza. É isso que Deus quer fazer conosco. Essa é a primeira mensagem dessa série, para nós aprendermos sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que quer conduzir as nossas vidas, orientar os nossos caminhos, transformar as nossas realidades e aquilo que está em torno de nós, e organizar a nossa vida, porque Ele é um